lá, gente. Muito boa noite a todo mundo que está aqui, que debruçou um tempinho para estar aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aí, tem muita gente nova. A gente está reiniciando aí o projeto Papoterapia, que faz parte da Rede Terapêutica, que é um projeto maior aí de democratização de espaços terapêuticos, onde a gente acredita muito na cura através do coletivo. Então, eu sou Luiz Lulu, o idealizador desse projeto, psicólogo, e a gente está iniciando o Papoterapia, que é uma série de rodas de conversa com temas pré-estabelecidos, com convidados, que a gente tem ao longo dos semestres, a gente vai fechando as agendas para o semestre, então a gente já tem agenda fechada aí para os próximos meses, até novembro, e a gente está iniciando esses episódios, vamos dizer aí, essa temporada, com o tema ciúmes. Então, o tema é ciúme saudável. Isso existe? Então, esse é o questionamento que a gente deixa para a gente iniciar esse bate-papo e trazer perspectivas, reflexões. Meu convidado é o meu querido irmão aí, Derek, que é psicólogo, é mestrando aí em psicologia também, educação e desenvolvimento humano pela USP. É um velho conhecido aqui do Papoterapia, quem está aqui há mais tempo já sabe, acho que é a pessoa que mais participou de papos terapias aqui, então é um convidado que eu sempre penso, ele sempre aceita, então está muito junto com a gente no projeto. No primeiro formato, ele estava junto também, então é uma pessoa muito especial que eu estou trazendo para cá, para a gente reiniciar esse projeto. Então, seja muito bem-vindo, Derek. Obrigado. Eu fico muito feliz de estar desde o começo. Agradeço de novo imensamente o convite e vamos falar desse tema aí, né? Complexo, quente. Vamos ver até onde a gente chega. Boa, boa. Vamos lá. Gente, quem está aqui no ao vivo, fiquem à vontade, como eu comentei, para trazer as perguntas que quiserem. Ou trazer aqui no chat, a gente vai estar atento aqui ao chat para a gente poder ir apimentando e trazendo mais pluralidade para o nosso bate-papo. Quando a gente pensou na temática ciúmes, acho que esse foi um título que pegou assim, né? Então, queria, se vocês puderem e quiserem trazer aqui no chat, qual que é a perspectiva de ciúmes para vocês, quando vocês ouvem essa palavra ou sentem esse sentimento, o que vem para vocês? Quando vocês ouvem a palavra, que sentimento que vem? Vocês puderem ir colocando no chat, ou alguém que quiser abrir o microfone aqui, para a gente começar a apimentar esse bate-papo. Mas vamos lá. Na pergunta, Derek, se ciúmes positivo, isso existe? E aí, o que você me diz? Vamos lá. Primeiro, antes de mais nada, vocês estão me escutando e vendo bem? Tá tudo certo aí com o meu áudio, câmera? Para mim, sim. Maravilha. Eu acho que para responder essa pergunta, ciúme saudável existe? Eu acho que a gente tem que olhar, antes de mais nada, o que significa saudável ou saúde. Então, vamos olhar uma perspectiva da OMS, assim, que saúde é bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Então, para começar a responder essa pergunta, existe ciúme saudável? Aí eu devolvo, né? Para a pessoa que sente ciúme, o seu ciúme, o que ele causa no seu corpo? O seu ciúme, o que ele causa nas suas relações? O que ele faz você pensar? Para onde ele te leva? O quão danoso ele é ou não? Então eu acho que essa pergunta a gente vai conseguir responder ao longo desse papo. Boa. Olha aí, o tchararã, sabe? Tipo, então, assim, eu acho que essa pergunta de bate-pronto, ciúme, existe ciúme saudável? Sim, é possível que É exista ciúme possível? saudável. É possível. E aí, como caracterizar esse ciúme saudável é que a gente vai desenrolando, vai complexificando, adensando, para a gente conseguir entender se o ciúme de cada um, se o meu ciúme, se o seu, se o do Renato, do Adam, da Mara, é saudável, está saudável ou não. Boa, boa. Quem quiser compartilhar aí visões aí, fiquem à vontade, tá, gente?
Eu gosto da perspectiva de que ciúmes é um sentimento, né? E aí eu acho essa parada do saudável um pouco perigoso. E aí isso eu estendo para outras coisas que estão surgindo, né? Acho que a gente vive numa sociedade doente, aí logo tudo que é um pouco melhor a gente coloca no lugar do saudável, como você trouxe, né? Olhando para questões de OMS e tal. Mas eu fico muito preocupado com as caixinhas, que a gente sai de uma caixinha e coloca na outra, sabe? Então a gente foge de uma caixa para entrar na outra. Então isso é o que mais me causa preocupação, vamos dizer assim, né? Acho que em dado momento da nossa sociedade, o ciúmes era quase que uma prova de amor, né? Então a gente via isso nos desenhos, nos filmes, nas comédias românticas, nos filmes da Disney, né? Então, os ciúmes como prova de amor, se você não sente ciúmes é porque você não me ama. Se eu não estou sentindo ciúmes por aquela pessoa, talvez eu nem goste tanto, porque eu não sinto ciúmes e tal. E aí vai para um lugar quase que de afirmação, né? Que o ciúmes é confundido com amor ali. E aí hoje talvez a gente está num momento em que parece que ciúmes é uma palavra proibida nas relações, né? Então, se existe ciúmes, a relação não é saudável. Se você está sentindo ciúmes, se você, mulher, está sentindo ciúmes, então você não é uma mulher empoderada, né? Porque como que você sente ciúmes da sua parceira ou do seu parceiro, né? Se você, homem, sente ciúmes, então você é controlador. Então, acho que a minha preocupação e onde eu gostaria de adentrar nesse papo aí é muito nesse lugar de correr de um lugar e chegar no outro lugar e se encaixotar também, e aí a gente perde esse senso de olhar para o sentimento, né? Do que esse sentimento tá anunciando para a gente e vai mais para o julgamento. É positivo? É saudável? É tóxico? Então, é uma perspectiva que, quando veio o título, ficou na minha cabeça, assim, sabe? Mara estava com a mão levantada. Quer falar, Marinha? Assim, boa noite a todos. Quando falar em sentimento, vocês estão me ouvindo bem, gente? Que eu tô Sim. Tá bem? Beleza. Acho que quando falar sobre ciúmes, né, foi nos ensinado que quando você tem ciúmes, você é uma pessoa insegura, né? Que você não é suficiente ou autossuficiente para aquela relação, para aquela pessoa ou para aquilo que você tem os ciúmes, né? Acho que foi nos ensinado isso, pelo menos da minha parte, né? Foi ensinado muito isso. Se você tem ciúme, que você não se garante. Então, foram palavras que foi ouvindo no decorrer da minha caminhada, do meu desenvolvimento aí, mas sou uma pessoa que eu costumo dizer que eu não tenho. Não é que eu sou uma pessoa segura, mas, tipo, tá tudo certo. Eu acho que tem a parte saudável, assim, eu acredito que tem a parte saudável dos ciúmes, mas também tem a parte muito perigosa, né? E acho que a pandemia trouxe esse olhar de perigoso, né? Essa palavra que se tornasse um pouquinho uma palavra que trouxesse medo, né? Quando fala, tem ciúme, opa, uma pessoa violenta, uma pessoa perigosa. Eu acho que isso na pandemia veio um olhar diferente, ou um olhar mais cauteloso para essa palavra. Mas eu tô com o Derek, eu acredito nos ciúmes bom, positivo. Boa. Sabe que. Adam. Deixa eu só complementar, pegar um gancho com o que a Mara falou, que é a palavra perigoso. Eu acho legal essa palavra. Foucault diria: não é que existe ciúme bom ou ciúme mau. Não é que as coisas são boas ou ruins, mas é que tudo é perigoso. Perigoso no sentido de que é importante que a gente esteja atento ao que a gente está sentindo, às nossas emoções. Por isso que eu acho que o perigoso dá para a gente levar para vários lados, mas eu acho que o perigoso como esteja atento ao seu ciúme é interessante da gente poder pensar. Adam. Então, boa noite para todos. Boa noite, Adam. Para mim, cara, eu não tive boas experiências não com ciúmes. Eu acho que não acho legal não. Eu acho que não tem ciúme muito legal, não tem ciúme bom não. Eu acho, para mim. Eu penso até quando eu sinto o meu ciúme também me afeta, me deixa meio como é que eu posso desconfortável, né? Eu falo também que não tem, também acho e falo que não tem, mas tenho. Não sei se vocês estão ouvindo a rua, o barulho da rua, mas Não, eu tá tô. bem baixinho, fique tranquilo. Tá bom. É um carro do churro que tá passando aqui. E aí, o,
Eu acho que é isso, assim, pra mim, cara, eu acho muito desconfortável. Eu acho que não tem ciúme bom, não. E a única coisa que tem, assim, que eu faço, pô, quando eu sinto, eu penso mais na relação, né? Penso mais ali, tento desconstruir isso dentro de mim, mas me deixa muito desconfortável. E experiências com ciúmes, me deixou sempre muito mal, então eu não curto, não. Eu acho que não tem ciúme bonzinho, não. Já logo julgo Uhum. esse ciúme aí. Vamos aprofundar aí. Acho que a palavra perigoso, né, traz a pandemia trouxe muito isso, né, das relações ficarem muito enclausuradas dentro de casa. Acho que é bom trazer também contexto aqui, né, e um contorno para essa discussão de que eu já ouvi numa palestra, foi uma das coisas que me travou em relação aos ciúmes e que eu, em determinado momento da minha vida, coloquei dentro de uma caixinha quase que intocável de que nunca vou sentir esse sentimento, se eu sentir errado, mas que é uma frase forte que eu ouvi numa palestra da Juva Lauer, que ela falou que nem todo ciúmes termina com feminicídio, com morte, mas todo feminicídio inicia num ciúmes. Então, o quanto é perigoso esse ponto, né? E aí eu acho que a gente pode dividir as coisas da discussão e o contorno da discussão que a gente vai dar é sobre o que esse sentimento causa em você e menos sobre como você manifesta ele no outro, porque aí já é uma... A gente até pode caminhar para esse lugar, mas a partir do momento que você está agredindo, ferindo o outro, não, a gente não vai chegar nesse nível porque a gente já entende que a discussão precisa ser antes, né? A gente precisa entender internamente o que esse sentimento vem nos dizer, vem anunciar, vem alertar, né? A Mara trouxe aqui algumas frases falando de insegurança, né? De você não se garante. E pode ser que alerte uma insegurança, né? Pode ser que essa insegurança esteja lá na infância, né? Eu acho que o ciúmes, ele é um sentimento tão complexo que ele tem várias raízes, várias possíveis raízes, né? Não é uma coisa tão simplista, tanto de se sentir e de buscar a raiz, quanto de dizer não vou sentir, né? Ou não é algo que a gente precisa olhar para ele para que ele seja mais amigável internamente, dizendo, né? Quando você ouve essas questões, Derek, em relação a perigo, a insegurança, o que te remete, assim? E até o Adam comentando, né, que é uma coisa que teve uma experiência muito ruim, enfim. Uhum. Eu queria só dar um passo aqui antes da gente poder pensar em que lugar que a gente está. A gente está no lugar aqui desse papo. E aí é individual para cada um, claro. Eu sou o ciumento, e eu preciso ouvir aqui sobre ciúme, ou eu sou a pessoa que está numa relação onde a outra pessoa é ciumenta. Acho que é Tô um afetado pouco, por isso. O afeto dos ciúmes é dos dois lados, né? Mas entendi. né, dos dois lados, mas o que que pega mais, assim? E eu acho que para a gente complexificar e trazer um pouco assim um pouco essa ideia do Adam, um pouco a ideia do perigoso, da Mari, existe filme saudável. Eu acho que você me conhece, né? Em todo papo, eu sempre tento trazer de alguma forma a definição, porque muitas palavras a gente acha que conhece, a gente acha que sabe o que é. Eu acho que é importante a gente trazer o histórico da palavra. O ciúme tem uma história. E aí, eu acho que dá para começar dizendo que, na origem da palavra, na etimologia, se a gente for estudar essa palavra, o ciúme, ele primeiramente é visto como bom. Então, lá no grego, lá no latim, na antiguidade, o ciúme significava cuidado. Um cuidado apaixonado. O que traz o perigo de ser um cuidado demasiado. Uma paixão fervorosa. Mas ele tinha esse quê, o ciúme, esse quê de positivo, De zelo mesmo, né? de zelo mesmo, né? E aí, por exemplo, em espanhol, um ciumento é um celoso, que para a gente seria um zeloso, né? Então, eu acho que conforme a sociedade vai se desenvolvendo, a gente chega
na definição de dicionário que a gente tem hoje, que é um ciúme mais doentio, que é um ciúme mais da desconfiança, relacionado à fidelidade, né? Então eu acho que para a gente sair dessa dicotomia entre ciúme bom, ciúme mal, ciúme saudável ou doentio, a gente precisa entender que ciúme é humano. Essa é a primeira coisa. Se você ainda não sentiu ciúme, você não vai passar por essa vida sem sentir. E Eu, se você está no lugar da pessoa que nunca se sentiu ciúme, eu diria que acende um alerta do tipo o quanto você escondeu, recalcou, o quanto você não pôde expressar o seu sentimento. perfeito. Então, eu acho que eu queria marcar esse lugar de que o ciúme é humano. E aí eu acho que a gente começa uma conversa muito humanizada, né? Trazendo o filme como humano, tanto para entender quanto para sentir, né? Que é essas duas posições que você comentou, né? De quem às vezes não é o lado mais ciumento da relação ou quem é o mais ciumento ou ciumenta na relação, né? E que o ciúme pode ser amplo, né? Ele não é só numa relação afetiva sexual, pode ser com pais, pode ser com amigos, pode ser com coisas, né? E na infância se vê muito isso, né? Do carrinho, de não querer dividir o carrinho, de não querer dividir a boneca. Então, como eu falei, acho que os filmes ele tem várias camadas. Você estava falando da etimologia, eu essa semana pesquisando o tema, em inglês é jealous, né? E a tradução pode ser também inveja. Ó, que doido. Então, onde o filme se tá ali de inveja, né? Tá lado a lado com inveja. O que é ciúmes e o que é inveja? A inveja daquela pessoa tá vivendo algo que você não viveu, a inveja daquela pessoa que você julga que está sendo interessante, né? A inveja de um corpo, a inveja de um papo, a inveja do seu parceiro ou da sua parceira tá sendo livre de uma forma como que você gostaria e não consegue. Então, acho que o ciúmes, ele não é sozinho, né? Ele não é solitário, ele vem com vários outros sentimentos e amarras, e é inclusive no pós, né? Como o Adam falou, putz, depois que acontece, quando sente, normalmente se vem Isso quando você está um pouco mais consciente, né? Por exemplo, o ciúme é só seu, você não afetou. Putz, uma culpa, uma vergonha. Eu tenho vergonha de sentir ciúmes, né? Eu tenho vergonha de falar dos meus ciúmes, eu tenho vergonha de dizer que eu sou ciumento, né? Naquele momento vem raiva, vem tristeza, então acho que o ciúmes ele é tão complexo porque ele é carregado de vários outros sentimentos e várias outras situações que culminam nos ciúmes em si, né? Eu acho que essa questão da inveja e do versus o ciúme, ciúme e inveja, às vezes parece a mesma coisa, às vezes é diferente, às vezes eles andam juntos. Quem faz uma diferenciação psicanalítica é uma autora que chama Melanie Klein. E daí ela faz uma diferença entre ciúme e inveja. Em linhas gerais, assim, a inveja é algo que eu gostaria de ter. Eu gostaria de ter o que você tem. E ela aprofunda. Na verdade, eu gostaria de ser o que você é. De viver o que você vive. Então, a inveja, ela tá no lugar de eu quero alguma coisa que você tem. Eu quero viver a sua vida. É um instinto um pouco mais destrutivo, do tipo, eu enxergo que você é criativo e eu quero destruir sua criatividade, porque não é possível que eu não seja. Então, eu quero a sua história, a sua vida. O ciúme, ele já. Então, a inveja é eu contra você, eu contra o mundo. É um desejo de ter algo. O ciúme, ele já é mais um triângulo. Um triângulo no sentido, eu possuo uma coisa, ou eu possuo o amor de uma pessoa, e você quer roubar esse amor de mim. E eu tenho medo que o amor que essa pessoa dirige a mim, ela passe a dirigir a você, por exemplo. Então, a diferença é que na inveja é quase você com você mesmo, assim. Mas é um desejo mais para frente. É um desejo de algo que eu não tenho. O ciúme já é um desejo de perder o que eu tenho. Tem essa diferença, assim, eu acho. Sim. E você trouxe a parada de tudo,
que é um sentimento humano, que todo mundo sentiu ou vai sentir. E um dos podcasts que eu ouvi, eles relacionam muito com o luto, né? Que é algo que todo mundo vai sentir ou já sentiu. De tão humano que é, os ciúmes, eles correlacionam com o luto. E, de alguma forma, às vezes os ciúmes pode ser o medo de sentir luto, né? Daquela perda imaginária que você tem, né? Que você vai perder esse seu objeto de amor, né? Objeto a gente fala muito na psicologia, na psicanálise, tá, gente? Não é que a pessoa é um objeto, mas é onde você investe o seu amor, né? Então, esse medo de perder, que pode gerar um luto, então as coisas acabam estando também nesse lugar, né? Do medo de sentir o luto, do medo do luto, né? Ada? Então, eu fico vendo, assim, que quando as pessoas sentem ciúmes e a gente fala algo, eu acho que também você vê que a pessoa às vezes responde, não, que é um cuidado, né? Eu estou cuidando de você, né? Demonstra isso, né? Demonstra esse excesso de cuidado e tal, que pode ser demonstrado de várias formas, eu acho. Tanto quanto mais possessivo ali, mais direto, como ao redor, assim, mais sutil, e aí acaba aprisionando aquela pessoa nesses ciúmes, ou ela não percebendo esse ciúme, por conta que ele tá ali mais superficial e não tão direto. Aí não sei que vocês acham disso, mas é o que eu às vezes observo quando eu vejo alguém falando sobre cuidados ou alguma coisa, sempre rola no meio do cuidado daquela, ele fala assim, eu cuido dessa pessoa, então ela acaba acho melhor não fazer isso, acho melhor ela não fazer aquilo, né? E ele não enxerga essa questão de que está sendo um pouco mais tipo, prendendo, né? Prendendo um pouco ali, tendo só para si aquela pessoa. E a outra pessoa, às vezes, não enxerga acha que é um cuidado mesmo, né? Fala, não, sou bem cuidado, tô ali naquela relação e essa pessoa cuida de mim e não tá vendo aí. E aí eu não sei se depende de quem para quem, né? E isso pode afetar mais ruim ou não, né? Esse cuidado excessivo, esse ciúme disfarçado de cuidado, entendeu? Mais ou menos? Não sei Uhum. como. Sim, sim, total. E eu acho que nesse ponto eu acho que é o mais comum até, Adam, e muito bom que você trouxe isso, porque era onde eu gostaria de entrar, assim, né? Do quanto as relações hoje não estão, estou generalizando, né? Foi bem pesado, elas não estão. Mas o quanto hoje a gente tem dificuldade de falar sobre os ciúmes dentro de uma relação. Então, tanto quanto eu vou ouvir, quanto quando eu vou falar, eu vou travestir esse sentimento de alguma coisa, porque se eu falar que é ciúmes, vai gerar briga. Se eu falar que é cuidado, tem um espaço para que a pessoa aceite, né? Então, o quanto a gente consegue criar ambientes dentro das relações que a gente tem, mais humanos, como o Derek trouxe, de entender este sentimento, tanto a pessoa que está sentindo, de falar, putz, isso é humano, e nem sempre porque eu estou sentindo é algo que precisa afetar outra pessoa, mas eu gostaria de conversar sobre, que é diferente, né? Não é sobre a pessoa, então acho que é um pouco disso. O sentimento, ele surge, né? E o ciúme normalmente quer dizer alguma falta nossa, né? E aí, quem faz terapia e quem aprofunda, eu vou falar de algo muito particular meu, eu sou a pessoa, como quando o Derek falou, né? Quem está em tal lugar? Eu sou a pessoa que precisa olhar para o meu ciúme. No passado, era um sentimento que eu não gostava de sentir, que eu queria abominar. Então eu não olhava para ele e acontecia muito que o Orlan estava falando, né? Ou eu falava no lugar do cuidado, ou eu iluminava na outra pessoa e falava, meu, você está fazendo eu ficar assim, né? Eu tô desse jeito por sua culpa. Eu tô nervoso porque você está me levando para esse lugar. Quando a gente assume para a gente esses ciúmes, e aí a gente vai entendendo o porquê, e eu até coloquei na caixinha hoje no Instagram, se ciúmes é um sentimento inútil, né? E aí surgiram algumas discussões, algumas pessoas falaram no privado,
mas eu entendo a utilidade dos ciúmes nisso. Através dos ciúmes, eu comecei a aprofundar algumas coisas na terapia de relação com meu pai, por exemplo. Né? Qual que é a falta que esse ciúme está trazendo? Por que eu me sinto menos amado em determinado momento? Né? Por que esse ciúmes ele vem do quê? Vem de relação? Vem de troca? Vem físico? Vem, né? E aí a gente vai aprofundando e o ciúmes normalmente ele está anunciando, colocando luz, dando alerta de alguma coisa que está desencaixado. E pode ser que esse desencaixe seja para o resto da vida, né? A gente possa... Tem coisas que a gente entende, mas a gente não consegue mudar, que a gente entende, mas né, a consciência nem sempre consegue trazer mudança, mas só de trazer a consciência, a gente consegue estar um pouco mais leve, né? E aí esse sentimento ele não transbordar, né? Porque eu acho que o ponto do sentimento é quando ele transborda. Você vai colocando ele e do nada ele explode, ele transborda. Então, o olhar para os ciúmes, ele te permite, quando você olha para ele de forma genuína, ele te permite aprofundar em algumas coisas que às vezes não está ligado diretamente àquela pessoa que você está, né? E acho que o relacionamento é importante que caiba discussões sobre isso, inclusive para isso se tornar algo mais leve, né? Então, como eu falei, as discussões nem sempre putz, eu senti ciúmes nessa situação. A pessoa que ouve falar, então eu não vou mais fazer. É poder trocar ideia, tá? Mas o que pegou? O que você sente quando você sente ciúmes? Como que seu corpo reage, né? Entender a diferença de corpo e consciência também é um caminho que eu estou começando agora, assim, Derek. Então, putz, às vezes o corpo reage, mas a mente tá querendo outra coisa, tipo, nem a mente concorda com o que o corpo está reagindo. Mas como que você comunica isso e fala, ó, me dá 5 minutinhos, porque eu tô sentindo algo que eu não gostaria de sentir, e não tem a ver com você, tem a ver comigo, e eu, né, vou respirar e vai estar tudo bem. Porque eu tô trabalhando isso, né, dentro da terapia, eu tô aprofundando isso, então essa importância dos relacionamentos também serem espaços para que essas trocas sejam possíveis, né, e não tenham um julgamento e um juízo de valor acerca de um sentimento, né. Porque Tanto o até então, individual quanto do outro, né? sim, porque até então os filmes ele pode se tornar um sofrimento silencioso, né? Se você no relacionamento você não conversa, não traz para o seu parceiro, para sua parceira aquilo que te incomoda, aquilo que naquele momento não está te fazendo bem, e aí você silencia isso dentro de você que acaba causando N outros fatores. Então, eu acho que uma das ferramentas, não sei se eu posso dizer assim, mas algo que pode ser trabalhado dentro dos filmes é a comunicação, né? Expressar, lógico, naquele momento, se você não conseguir falar, me dá 5 minutinhos, daqui a pouco a gente conversa, mas depois falar, olha, em tal situação isso aconteceu, eu me senti desconfortável. Eu acho que falta mais, na minha opinião, na minha visão, acho que a comunicação ajuda muito. Não que você não vai sentir, você vai sentir porque você é ser humano, é um sentimento humano, mas acho que o diálogo não vai deixar esse sentimento você sofrer, né, silenciosamente, ou até você conseguir entender o porquê e a pessoa dá também a visão dela sobre aquilo do que você acha que, né, tá te trazendo sofrimento naquele momento. E tem a questão da fantasia, né? Quando a gente não fala, a nossa cabeça vira um mundo de fantasia e vai fermentando aquele negócio e aí vai alimentando. E aí, quando você tem um diálogo, você traz para o real, né? Então, facilita muito esse processo, né? Para isso precisa ter um ambiente de escuta e um ambiente também de fala, eu falo não violenta, mas eu tenho um pouco de cuidado com a comunicação não violenta aí, mas acho que é isso, uma fala consciente, né? Eu gosto da palavra consciente, acho que melhor. Você ia falar Eu alguma acho coisa, que assim, a gente tem que ver, cara, a gente falar desses assuntos assim em relação e ciúme, e o mundo real não é tão simples assim, né? A gente quer sim conversar, a gente quer sim, às vezes, ter diálogo no relacionamento, mas dependendo, tem que ver que o mundo real é muito doido, que a hora que a pessoa sente tudo aquilo ali, ela não tem. Raras pessoas que vão falar, deixa eu sentar um minutinho aqui, antes de te falar isso daqui. A gente tem que entender isso também, que o negócio é doido, é muito explosão. Principalmente quem segura esse ciúme.
silencioso, como a Mara falou. Quem segura... Não tem ciúme silencioso. Se ele não fez barulho agora, o próximo vai ser mais alto. Então, eu acho que também é uma coisa... A gente tem que enxergar esse mundo realzão. Fala, meu, é sim, é difícil, tal. Estamos aqui para aprender e eu estou muito afim do assunto, que é super interessante, né? Mas eu ponho na minha cabeça aqui como que deve ser, lógico, né? Temos que ter relações boas e conversar e ter diálogo. Eu tento fazer isso todos os dias, né? Que é uma coisa, que é uma manutenção diária. Não, eu fiz, aprendi e tomo lá. Não, eu senti ciúmes esses tempos e eu tive que conversar também para poder saber, conversar e falar, mostrar meu desconforto ali. Mas naquele momento eu estava tranquilo. Mas e se é de outro jeito? Como a gente cansa de ver por aí, né? Isso pega muito, né? Por isso que eu não gosto de ciúme. Gosto da realidade que você traz pra gente, Ada. É isso, trazer para a realidade e afastar da fantasia. Fala aí, Derek, o que você ia comentar? Eu acho que é importante a gente falar nesse lado prático, né? E quem está suportando todo esse ciúme, por exemplo, do parceiro? Como é que faz? Mas antes, eu queria dar só um passo aqui, porque é isso, gente. A gente vai e volta, porque esse é o mundo real, né? A cabeça vai e volta também. Quando a gente fala que o ciúme é humano e que tem a ver com a infância, a gente fala que o ciúme também ele é um instinto. Portanto, ele é mais primitivo. Ele é um sentimento de fato que está mais nesse lugar infantil. Eu vou dar um exemplo, porque às vezes essa coisa da psicanálise fica meio solta, né? Ah, foi lá na infância, né? Vou dar dois exemplos reais aqui para vocês. Primeiro exemplo, então, primeiro caso. Meu pai me dava muita atenção, eu até brincava com ele. Quando ele estava comigo, ele me dava atenção, mas ele era meio ausente. E às vezes ele falava que vinha, mas não vinha, às vezes me prometia uma coisa e não cumpria. Daí, um certo dia, ele traiu minha mãe. E ele foi embora. E ele dizia que ia me pegar no fim de semana, mas não pegava. E o que que acontece? O ciúme, ele nasce a partir de uma falta na infância que não foi suportada. A criança não suportou essa falta. O pai enganava ela. Ela vivia, ela sentia desse jeito. E daí ela era uma pessoa que ela tinha um contato. Quando ele estava presente, ele brincava muito com ela. Ele dava bastante atenção. Só que quando ele estava ausente, às vezes ele não voltava. Então a pessoa, na vida adulta, ela tem esse medo da outra pessoa não voltar. Vou dar outro exemplo. Dessa vez a mãe, ela foi embora quando a criança era pequena. E aí essa criança ficou achando que era culpa dela, que a mãe foi embora por conta dela. E aí, de novo, quando a mãe ia buscar, a mãe pedia para a criança mentir. Olha, mente para sua avó, diz que a gente vai de um jeito, mas a gente vai de outro. Diz que a gente vai para um lugar e a gente vai para outro. E a criança ficava confusa. E ela não conseguia confiar mais na mãe. Então, a mãe tinha esse lugar de amor primário. E aí, na pessoa que me deu o meu amor primário, eu não consegui confiar nela. Como é que eu vou conseguir confiar nos outros? E ainda mais nesse lugar que tem um espaço da mãe que é muito importante na nossa sociedade, né? Colocam tudo nas costas da mãe. E aí, do tipo, se nem minha mãe me amou, quem vai me amar? Se até a minha mãe foi embora, minha parceira não vai? E aí é isso que reverbera na vida adulta, sabe? Só quis dar esses exemplos para a gente saber como que isso se manifesta na infância. E pode-se ser de vários outros jeitos. Mas é só um resumo para dizer assim, é uma falta que foi suportada de um jeito difícil. Sim. Ou não foi suportada. E vou trazer mais um exemplo, Derek, aí você pode fazer suas análises em cima disso também, sempre é bom, de, às vezes, uma relação da criança com a mãe muito próxima, muito junta, né, onde a mãe
se doava por completo para essa criança, né? E às vezes, e Melanie Klein fala, né, do corte do papel do pai, do papel da mãe, e às vezes esse corte demora para existir, ou às vezes, né, é aquela quase simbiose entre também a mãe e hoje, principalmente, a gente tem muitos casos, né, de pais que abandonam, que se separam na infância, enfim, e aí aquela criança identifica que ela só é amada quando ela é o principal fator da vida do outro, né? Quando o outro deixa absolutamente tudo para vivê-la, quando ela é prioridade de qualquer coisa. Então, entre assistir novela e ficar com a criança, é a criança. Entre viajar e ficar com a criança, é a criança. E aí, como que isso vai para a vida adulta, onde a pessoa exige, né, inconscientemente, que esse amor ele seja dessa forma, né? Então, se a pessoa não me prioriza, se eu não sou a grande prioridade da vida da pessoa, da outra, tem algo errado. Quando ela não está olhando para mim, ela não está me amando, né? Quando ela não está me priorizando, ela não está me amando. Então, e aí também surge os ciúmes daí, né? Porque nós vamos amar várias pessoas, várias coisas, várias situações, né? Então, como que isso se dá, né? Nesse mundo que a gente tem muitas atividades, muitas relações, né? E a gente não consegue, não dá, e não é saudável, vamos voltar na palavra saudável, viver um para o outro, né? É impossível, né? Então, também pode surgir dessa relação, né? E por que que isso acontece? Em determinada fase de desenvolvimento da criança, ali quando ela nasce, vai tendo seus primeiros meses de vida, até ela completar mais ou menos 2 anos, 3, ela não sabe diferenciar que ela é diferente da mãe. Para ela é a mesma coisa. Ela e a mãe e o peito que ela mama é a mesma coisa. Um depende do outro. Há uma fusão aí. Daí, conforme a criança vai se desenvolvendo, ela passa por uma fase depressiva, que é conseguir, enfim, se distanciar da mãe, destruir a mãe, mas reconstruir a mãe ao mesmo tempo, sabe? E daí, quando essa posição não é bem vivida, a gente já vai sair da teoria e eu vou levar isso para a prática, para uma coisa que o Adam falou. Essa relação de dependência, ela se manifesta na vida adulta, quando não tem esse corte, quando não vive essa posição de separação, né? Não é, fala destruição na literatura, mas é uma separação entre mãe e bebê, onde o bebê consegue se enxergar como um ser humano, um indivíduo, né? Separado da mãe, e que aquela mãe que um dia foi dele não vai ser para sempre dele, tá? Vai Quando dividir com o isso trabalho, vai dividir com outras com o atividades, vai pai, dividir com o irmão, vai dividir com o pai, vai dividir com a companheira, vai dividir com outros atores e atrizes dessa vida, né? Então, e também a maturidade passa por isso, né? Como eu consigo amar e odiar a mesma pessoa, como o bebê consegue amar e odiar a mesma pessoa, né? Porque primeiro ele só ama e depois ele só odeia, e aí a maturidade passa por isso, que é a parada da luz e sombra, né? Então, entender que a pessoa não é uma extensão sua, que ela não é um reflexo seu, né? Então, acho que complementando um pouco do que você trouxe, né? e aí no exemplo que o Adam traz, né, na vida real, às vezes o ciúme está O vestido Otto de falou de luto, não sei se você viu aqui no chat, mas ele falou, o luto na infância pode sentir a mesma coisa? Eu achei que você ia falar disso, então vou introduzir a pergunta também. tá. Eu acho que sim, porque de fato o ciúme ele pode se manifestar, né? A origem do ciúme ele pode ser da dificuldade de lidar com uma falta, que pode ser a falta dessa pessoa amada que se foi, por exemplo. E aí não necessariamente ela precisa morrer, né? Um pai que vai embora, uma mãe que vai embora, isso gera um luto. Que às vezes a criança não tem ainda ferramentas e mecanismos de defesa suficiente para lidar com ele. Então a resposta é sim. E por mais doloroso que o luto é, né, a gente continua vivo. E acho que é um pouco também do que a Melanie Klein traz, né?
de superar o luto, né? De viver aquela né, tipo, puta, viver essa experiência me destruiu, mas eu destruí o objeto continua vivo, putz, então eu consigo amá-lo, né? Então, tipo, a parada do luto também com a gente, né? Por isso que eu falo que em um podcast que eu ouvi, eles correlacionaram, e esse medo do luto pode gerar os filmes, tipo, puta, eu vou sentir luto se ela for embora, é melhor que ela não vá, e aí as consequências desses filmes é o que é bem ruim, né? É o controle. O que você faz para não viver esse luto que você está imaginando? Mas na realidade a gente supera o luto, né? A gente continua vivo, né? As relações se vão, as pessoas se vão, e a gente, de uma forma ou outra, muito doloroso, a gente consegue superar esse luto. Você ia falar da realidade, depois eu queria que a gente caísse um pouco na questão do relacionamento de forma prática, como que a gente lida, tanto sendo ciumento quanto sofrendo com... Eu acho que eu só queria dar voz para isso, pro que o Adam falou, do ciúme vestido de cuidado, que é só para trazer exemplos práticos, no sentido de, por exemplo, o cara diz que ele vai te levar no trabalho. Eu te levo no trabalho, todo dia. Eu te busco também. Ah, você vai sair com suas amigas? Eu te levo. Sem problemas. Eu te busco. E aí ele vai fechando o cerco, e isso vai se transformando numa relação que pode ser abusiva. E você pode gostar disso também. Do tipo, cara, mas eu adoro que ele me busca. E aí vocês passam a viver uma relação que é só você e a pessoa. Somos nós contra o mundo. Porque eu te entendo. Eu te apoio em tudo que você faz. Para que outra pessoa não apoie. Eu vou concordar com todos os seus erros. Eu vou suportar tudo que você precisar. E aí vira um casal que se isola. Daqui a pouco você não vê mais seus amigos, você não vê mais a sua família. Aquele tio se torna chato. E aí você vai se fechando. Talvez a outra pessoa nem tenha tanta consciência disso. Ou talvez sim. Daí a gente está falando de uma pessoa mais perversa. Mas é para dizer que tem que tomar cuidado. E aí volto com o que a Mara disse, que é perigoso. O ciúme é perigoso. Ele pode ser bom, mas ele é perigoso. E aí, por que ele pode ser bom? Por que o ciúme pode ser bom? O que você acha, Luiz? Antes Como da eu te gente falei, entrar na questão prática. eu tenho dificuldade de encaixar em bom e ruim, assim. Tenho muita dificuldade. Eu não acho que ele é ruim, também não acho que ele é bom. Eu acho que ele é útil. Ele pode ser útil, eu gosto dessa palavra. E para mim ele pode ser útil quando ele começa a mostrar para você algumas questões do seu eu interior. Então, quando você começa a olhar para ele, ele começa a te dizer algumas coisas que você tem que cuidar, que você tem que olhar. Então, e aí a gente pode entrar em várias ramificações, né? Se eu tô vivendo essa vida aí de levar, buscar, tô fazendo cerco por causa dos meus ciúmes, tá, e a minha vida? O que eu tô fazendo que eu gosto? Os ciúmes pode ser útil para isso. Eu tô com ciúmes dela e tô fazendo tudo dela, porque no meu caso eu me autodeclaro aí heterossexual. Então, né, uma relação heteronormativa ali, putz, eu tô com ciúmes dela e eu tô fazendo tudo, como você tá falando, tô fazendo cerco. Pô, mas se eu vou levar, se eu vou buscar, qual que é o tempo que eu tenho para jogar meu videogame, para jogar minha bola, para estar com meus amigos? E aí é isso, né? Quando é consciente é perverso, e a gente não, aí a gente tem que ter um outro papoterapeuta para falar de perversão. Mas quando não é consciente, esse alerta, tipo, onde está levando os seus ciúmes? Né? Onde está os seus prazeres ali que você também deixou de fazer? E por que você tem essa... Que aí é isso, aí entrar em terapia. Por que você tem essa atitude? Qual que é o medo que você tem? Ah, o medo de perder? Não, é o medo de não ser importante. Por exemplo, eu consegui identificar, pode ser que venham mais coisas, por exemplo, meus filmes vêm do medo de não ser importante. E é isso, por que não ser importante? O que isso desdobra? Né? Então, assim, e aí para mim isso é muito útil, porque se eu não olhasse para isso e só falasse, eu não quero sentir ciúmes,
eu não sinto ciúmes. Como o Adam falou, ele explode, que se você não fala um dia, você vai falar no outro, aí vai ser explosivo, e aí, como o Derek também trouxe, que é um sentimento primitivo, e aí vai escalando, né? Então, para mim, essa é a utilidade de quando se olha para ele, e acho que a relação que você está sendo, seja ela afetiva sexual, seja com seu irmão, seja com um familiar, seja com um amigo, onde você tem essa questão de ciúmes, também é muito importante que ela consiga olhar para isso junto, né? Porque aí é isso, as fantasias elas vão diminuindo, tem coisas que a outra pessoa pode falar, ó, isso eu consigo fazer, um exemplo. Putz, o medo de não voltar. Quando você chegar no lugar, você me avisa, você me dá um toque. Tem pessoa que fala, pô, isso daqui me gera gatilho de controle, eu não consigo fazer. Tem pessoa que fala, é isso que vai te deixar mais tranquilo? Tranquilo. Cheguei aqui no barzinho. Fechou. Passou. E aí você já, puta, beleza. Você tem alguma garantia? Não, mas como a gente vai contornando para que a gente fique mais tranquilo, que as fantasias diminuam, né, dentro da nossa cabeça. Como para mim, a relação é importante, de entender também os limites, de quem está sofrendo com esses ciúmes. Peraí, isso que você está pedindo para eu fazer está fora dos meus valores, ou está fora do meu limite, você está invadindo um lugar que eu não consigo, que você vai ter que tratar na sua terapia, com as suas questões. Tem coisas que são ajustes que, putz, é só isso? Então vamos embora. Só que é isso, eu não vou falar porque eu não quero pagar de ciumento, eu não vou falar para me mandar mensagem. Manda mensagem se ela quiser, se ela não quiser, aí ela não manda, você chega em casa e você tá de bico, aí o negócio vai ficando daquele jeitão, né? Porque vai virando uma bola. Então, quando você tem esse espaço para poder falar, a pessoa entender as necessidades, e aí para mim tem 2 pontos que podem percorrer o papoterapia inteiro, assim, que é desejos e necessidades. Desejos e necessidades é quase a mesma coisa, né? Mas e limites. Quais são os seus limites e quais são os seus desejos? E aí acho que isso caminha, assim. Falei muito, você me fez uma pergunta pequena, eu falei pra caramba. Acho que também tem, já fala assim, mas você tá desconfiando de mim, então. Então é isso. Que às vezes você pensa assim, você tá se enxergando, olhando para você mesmo e tentando resolver esse problema do ciúme. Mas quando você quer conversar, expor, já logo vem essa, entendeu? Então é desconfiança, então? Então você tá desconfiando de mim? E outra coisa que você falou, que eu estava vendo aqui, é que existe ciúme disfarçado de cuidado e existe cuidado. Eu acho. Entendeu? Então, também eu acho que tem coisa que a gente tem que ver, como você falou, a questão de me ligar, se chegou ou não. Tem que estar observando para ver se é o ciúme disfarçado de cuidado ou se é só um cuidado. Porque às vezes é só um cuidado. Perfeito. Concordo. Eu acho que isso, muitas vezes, a gente tem a ilusão de que a gente encontrou um grande amor e que seremos felizes para sempre. Mas o amor é trabalho. Tem que trabalhar, tem que conversar, tem que expor, tem que dar luz. Porque amor não é algo limpo, sem lombada, sabe? Não é estrada sem lombada. Amor tem farol e lombada. Ora, você precisa parar e refletir, precisa conversar. E às vezes, e daí é isso, né? Do tipo, pô, eu tenho um relacionamento com uma pessoa super ciumenta. E aí, o que eu faço, cara? O que eu faço com isso? A pessoa me fala umas coisas assim, sem sentido, ela desconfia de mim, e aí, às vezes eu passo a desconfiar dela, porque ela tem tanto ciúme assim. O que eu faço com esse ciúme? Eu acho que, para a pessoa que está do outro lado, assim, acho que, primeiro a gente tem que assumir que todo mundo tem ciúme, né? É um sentimento primitivo, vem desde a infância, todo mundo tem, todo mundo carrega. Qual que é a questão? O que vai começar a diferenciar o ciúme de útil e o ciúme de inútil, por exemplo? É a frequência e a intensidade dele. Eu acho que o ciúme ele pode ser útil
para você estar atento, poder se cuidar também, poder, naquele dia que você tá muito legal, mas você poder fazer um esforço pela outra pessoa, para você saber e lembrar que relação é investimento, que amor precisa de manutenção. Então, o ciúme, nesse sentido, eu acho que ele é útil não só para a pessoa entender as questões dela e voltar lá para a infância dela e ter mais autoconhecimento. Eu acho que é também. Mas eu acho que no presente, o ciúme, ele serve para manutenção da relação também. Porque ele é humano. É um sentimento que todos sentimos. O que a gente vai fazer com isso? Não serve para nada? Porque senão a gente entra naquele lugar de novo, de eu não poder dizer que eu tenho ciúme, que eu tenho que levar para minha terapia. Porque daí fica no individual. Eu acho que o ciúme ele é útil para a gente estar atento e forte na nossa relação. E não é um atento neurótico. A cada Ou de passo. subserviência, ou de É um, aderir a tudo que o outro está pedindo, né? é um ciúme primeiro. Lá da primeira definição do grego. Assim, é um ciúme de cuidado. De estar atento à minha relação. Estar atento a mim, ao outro, à minha relação. Sim. Depende, acho que é isso, né? Como você comunica o espaço que você cria. E quando o Adam trouxe, né, do outro, o outro pode te responder dessa forma mesmo. E eu acho que isso acontece pra caramba, né? Ah, você tá controlando, você tá com insegurança, você tá não sei o quê. Pode vir um monte de coisa. E aí acho que isso é o mais belo e mais difícil. A relação é construída por mais de uma pessoa. Se a outra pessoa não quer, vai ser realmente muito difícil falar sobre ciúmes. Se a outra pessoa não está disposta a ouvir, vamos trocar ideia sobre isso de forma madura, de forma. Vai ser bem difícil, né? Então, assim, entender também o que tá gerando. Putz, está inseguro, tá, mas por que eu falar isso gera insegurança, gera esse comportamento? Às vezes a pessoa tem um histórico, sei lá, de agressividade, de relacionamento abusivo, que aquilo gerou um gatilho. Então, entender essas coisas ajudam a ir construindo uma relação mais. Vou cair no saudável de novo. Mas eu vi hoje que relação saudável não é relação sem conflito. Não é a mesma coisa. Então é isso. Vai precisar conflitar, vai ter assunto difícil, vai ter assunto que não vai ser digerido em um dia só, né? Mas isso é o amor, isso é a troca, né? Quando eu falei, o Derek fez uma cara feia aqui. Deu uma. Não. Pensando. É porque eu acho que eu entendo que, por exemplo, não dá pra gente simplesmente dizer, eu tenho ciúme, fui lá pra minha terapia. Cara, teu ciúme tá na infância, você não suportou uma falta, agora você já é adulto, esquece isso. Não é assim, né? Não dá pra eu dizer, olha, eu já sei aqui, tem mais ou menos, no geral, 4 lugares que a gente encontra o ciúme, o seu é esse, e, cara, supera, você tem que se virar com isso. Não é muito bem por aí, né, na prática. E daí, como que. Primeiro no lugar, assim, como que eu ajudo alguém, minha esposa que tem ciúme, digamos assim. Cara, minha esposa é muito ciumenta. Eu acho que você tem que suportar um pouco também. De novo, a linha é tênue, é perigoso, ó. Cara, então eu tenho que suportar o ciúme do outro, né? Às vezes, para a pessoa entender, ela tem que bater, destruir, para ela conseguir reconstruir e dizer, cara, ele suporta. Eu testei, é como um teste inconsciente, né? A pessoa te testa e você suporta. E é como suportar, por exemplo. A pessoa tem ciúme do horário que você chega. Talvez porque você sempre diz que vai chegar um horário e chega outro. Para você tá tudo bem, porque você não tá fazendo nada, é o trem que atrasou. É o tava trânsito demais. Mas que tal você se ligar na sua relação de você passar a cumprir os combinados? Isso vai gerar mais confiança para a pessoa. Tá passando pano pro ciumento, mentira. É isso, né?
assim, eu acho que Falei, o tô cerco, passando pano pro ciumento? Tô brincando. eu acho que o cerco vai acabando se fechando, vai se fechando, entendeu? Alguma coisa é o horário, outra coisa. Quando você for ver, você não pode ir 1 minuto. 1 minuto, eu acho demais. Eu E acho aí, que eu acho demais, assim, que o cerco vai começando a se fechar. Eu entendo essa questão dos combinados ali e tal, que tá gerando uma ansiedade na outra pessoa, gera ciúmes, e que também tem uma outra parte ali que pode ajudar nessa questão de controle de ciúme. Mas é bem difícil. Recentemente eu fui num retiro, e aí teve algumas aulas de yoga, e eu vou tentar trazer, inclusive, ele aqui também para falar. E na aula de yoga ele falava uma frase que eu tô levando assim para a vida e acho que faz muito sentido em vários contextos, que é o gentil esforço. Ele falava isso em relação ao corpo e em relação à vida. Então, que a gente precisa ter um gentil esforço. Então, o que é o gentil esforço? Você está fazendo uma postura, você vai esticar um pouquinho mais para alongar um pouquinho mais, vai doer ali atrás da perna, mas suporta a dor de forma gentil. Então, você precisa, se você não se esforçar, se você não sentir aquela dorzinha, você nunca vai sair da mesma elasticidade, né? Mas se você esticar sem ser gentil com o seu corpo, você vai romper a coxa e você vai ficar 6 meses sem fazer yoga. E com a vida é um pouco isso, né? E aí, quando o Derek trouxe, eu lembrei dessa frase, porque acho que é dos dois lados. O gentil esforço de, quando eu sou o ciumento da relação, eu vou ter que suportar aquela questão. Tipo, ela não consegue chegar em casa num horário X. Gentil esforço. Vou suportar, vou tentar gentil comigo. E do outro lado também. Então, putz, você nunca cumpre o combinado. Então tá bom, então, sei lá, ou eu consigo cumprir, ou então, ó, não vamos mais combinar horário porque o trem atrasa, o metrô atrasa. E é isso, eu não vou mais te prometer porque é isso, eu não consigo cumprir porque tem outras coisas. É o seu gentil esforço, você tá recombinando uma coisa, a outra pessoa vai ter que ter o gentil esforço também. Putz, vai me gerar uma ansiedade de não saber o horário, mas ela tá sendo sincera comigo. Não tem, aqui a gente chegou talvez num limite, né? E aí são formas, né, Adam, do circo não se fechar, como você falou, né? E dos dois ter esse gentil esforço de eu sou ciumento, talvez eu vou ter que, sei lá, eu tenho ciúmes de tal situação, eu vou ter que me experimentar naquela situação. Talvez a minha fantasia é maior do que o meu medo. Vou lá, putz, deu uma dor maior, não vou lá de novo na sequência, vou esperar um pouquinho mais, vou. E a outra pessoa também, né? Ah, eu não gosto que você saia com as suas amigas. Se você deixar de sair, a pessoa nunca vai evoluir também, né? Não, então eu não vou sair todas as quartas, mas uma quarta por mês eu vou sair, porque é importante para mim. Ou 2 quartas por mês eu vou sair, porque é importante para mim. Então, esse gentil esforço de, tipo, é gentil comigo e com o outro, mas eu tenho o esforço de manter algo que é importante para mim, né? Então, acho que quando eu ouço o Derek falando e um pouco do medo do Adam do ciclo fechar, né? Me veio essa aula de yoga que eu acho que faz sentido, assim. pegando o gancho, tem um meme, né, que fala gentileza gera gentileza, né? Mas não é que... E aí, eu acho que é bom Ô, louco, velho. a gente eu pegar essa palavra, porque eu achei genial, gente, o esforço. Genial. E eu acho que ele tem que caminhar junto com a outra palavra que você usou, que é limite. Uma das formas de construir uma relação mais saudável com o ciúme na sala é estabelecendo limites. Porque se não estabelece limite, dentro dessa gentileza, é como se o ciúme sempre se confirmasse. Do tipo, eu controlo, você me ajuda em tudo que eu controlo, você me ajuda a controlar. Então eu vou continuar controlando. A minha fantasia aqui, né? Porque o ciúme, na maioria das vezes, ele é uma fantasia. Ele é uma fantasia que encontra sempre hipóteses, nunca encontra certezas. E é por isso que a pessoa que sente tem muita dificuldade de lidar, porque ela nunca encontra algo que ela de fato pode colocar na mesa. Se é isso. E Né? Às quando vezes já não é mais ciúmes, né? Aí é decepção. ela Não é assim, o fica. ciúmes, ele tá na fantasia. E a possibilidade de você estabelecer limite
ela gera, e daí tem conflito? Não sei se o Lu travou e eu tô falando em cima dele. Não. Voltou. Não. A possibilidade de estabelecer limite, ela é necessária porque é com ela que você possui a variação do comportamento da pessoa. Cada hora ela varia um pouquinho. Então ela aprende um pouquinho daqui, você um pouquinho de lá. E a variação é uma das constantes fundamentais da vida. A vida requer variação. E a fantasia da pessoa também. Então, quando você tem um gentil esforço, mas também estabelece limite, a pessoa consegue variar um pouco. O cérebro dela é plástico, não é elástico. Então, nosso cérebro é plástico. Se ele fosse elástico, ele ia esticar, você ia ajudar, quando você desse o limite, ele ia voltar para o mesmo lugar. Só que ele é plástico, então ele molda um pouquinho. É sempre um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Então, não aceitar a imposição do controle é importante para o desenvolvimento desse sentimento, dessa emoção na relação, porque requer variação. Muito bom, muito bom. Você está falando de um tema que a gente vai trazer nesse semestre, é o último dos encontros, que fala sobre a impermanência da vida, né? Como a gente lida com a impermanência. É o último encontro de novembro, então acho que pegou um gancho bacana. Para a galera que não está aqui online ao vivo, a gente vai ficando por aqui. Espero que o papo tenha sido bom, que tenha gerado reflexões. Espero que vocês estejam nas próximas. E a gente está aí à disposição nas redes sociais para a gente trocar, entender quais reflexões geraram, que vocês querem trazer. Tá bom? Até a próxima.